Já te convidei, Elaine. Sabe que me emocionei agora. Difícil, né? Quer um tempinho aí. Ai, Ana, pelo amor de Deus, menina, eu vejo gente chorando, eu choro junto. Respira, vai dar tudo certo. Vamos pra água. Essa foi inédita. Chorar no meio da live. Hoje eu tô tendo que lidar com mulheres muito danadas, chorando assim. Minha mãe hoje chorou bastante também. Eu fiquei. "Ah". Vamos começar, né? Pelo menos te apresentando. Para quem vai vir aqui, para quem tá aqui, obrigada, meninas, meninos. Para quem chegar aqui depois para assistir ela gravada, porque não pôde assistir ao vivo, bem-vindo também. Vocês podem comentar mesmo depois de gravado, não tem nenhum problema, fazer perguntas que a gente responde. E o motivo dessa live foi porque desde que eu faço dança do ventre, né, desde 2000, a partir de um certo momento eu comecei a ouvir de que eu sempre precisava fazer uma dança para complementar a dança do ventre, né? Isso era ou balé ou jazz, né? Qualquer coisa desse tipo. E, e aí eu resolvi falar sobre isso com a Elaine Kate. Por quê? Porque a Elaine Kate, ela em 2014, ela ingressou na ETEC, que é um curso técnico em dança na cidade de São Paulo. Ela é professora de dança do ventre desde 2009, né? Eu esqueci de falar. E por causa dessa experiência dela na ETEC, ela mudou a sua metodologia, ela mudou a forma como ela dá aula de dança do ventre, tanto que agora ela chama de dança do ventre contemporânea. A gente pode até mais para frente explorar um pouquinho isso, ou você pode até falar um pouquinho sobre isso se couber, né, dependendo do momento. Uhum. Atualmente ela é diretora da companhia Line Kate. Ela é residente no Centro de Referência de Dança de São Paulo e ela integra o coletivo Mover-se.
que também fica em São Paulo. Também o coletivo tem um perfil no Instagram, para quem não conhece, é bem legal. No resumo, ela é intérprete, criadora, pesquisadora em dança e coreógrafa. Então, eu a convidei para falar sobre danças acadêmicas e tentar tirar algumas dúvidas, porque na verdade eu achei que sabia algumas coisas e me vi, na verdade, completamente desconhecendo completamente o assunto, né? E nem acho que esteja resolvido, eu acho que ainda tem muita coisa para aprender, né? E aí, Elaine, o que, que eu entendia sobre dança acadêmica, né? Eu bem na minha ignorância, porque veja, eu não fui uma menina que fez balé ou jazz quando criança, né? Eu fiz só natação. A minha primeira e única dança foi a dança do ventre, que eu comecei com 18 anos. Aí, sei lá, poucos anos atrás eu fiz alguns meses de jazz, acabou. Nem balé eu fiz, né? E aí na minha cabeça que eram danças acadêmicas, eram aquelas danças que você tem uma linguagem universal, que qualquer lugar do mundo que você vai falar aquela expressão, as pessoas vão entender, né? Que tem todo um código, que tem toda uma metodologia padronizada ao redor do mundo. E pelo visto não é muito isso, né? O que que é a dança acadêmica, Elaine? Então, essa ideia que você tem ainda é muito comum, né? A gente vê muitas pessoas, quando a gente fala de dança acadêmica, falar balé em seguida. Porque, de fato, o balé, ele acontece de uma forma diferente se a gente for comparar com a dança do ventre, né? Que a gente fica aí, já tá há um tempão pesquisando, investigando, verdades aparecem, de repente caem. O balé, desde o seu início, ele foi todo registrado, né? Registrado os passos de dança, como que tem que ser executado e tal. Então, até hoje, tem pessoas que tratam o balé como uma dança acadêmica. Eu, Elaine, questiono isso toda vez. Quando alguém fala, o balé acadêmico, eu falo, cara, se a gente coloca nesse mesmo lugar, eu acho que cria uma confusão na cabeça das pessoas. A gente tem essa fala bastante na dança do ventre. A dança do ventre não é uma dança acadêmica. Se as pessoas entenderem que acadêmico é o balé, né? Será que a gente então não é? Porque a gente tem tanto da forma como a gente constrói os processos de dança dentro de sala de aula, lógico, hoje pensando muito num quadrado e pensando no que a gente ainda vê muito, porque a gente já vê pessoas indo por outros caminhos, né? Mas se a gente for comparar estrutura de aula, né, aquecimento, aí depois o passo de dança, o professor na frente do espelho, fazendo movimento, que difere um pouquinho aí, né? Muitas vezes sem um espaço para incentivar um senso crítico. Hoje a gente fala mais sobre o processo histórico, mas você mesmo que trabalha aí com a dança folclórica, acho que a gente ainda percebe uma certa resistência das pessoas à teoria na dança, né? A dança ainda para muita gente é mexer o corpo, enfim. E tem uma série de outras coisas que para mim pega num ponto que é muito crucial hoje no meu trabalho com dança, que é a pedagogia. Então, eu não vejo pedagogia no balé, mais do que metodologia, que é uma coisa que a gente vangloria tanto, eu não vejo pedagogia. Então, eu acho uma dança que, e assim, eu tô falando de uma forma crítica, sendo que eu pratico. E eu acho que isso é muito importante, tá? Porque eu vejo como uma dança que, ao mesmo tempo que ela tem seu valor, na parte técnica que hoje eu entendo muito melhor do que um dia foi, mas eu percebo que assim não tem espaço para o aluno questionar. Eu tive aulas com professores que viajaram, né, para a Europa, trabalharam dentro de grandes companhias, que quando você questionava a lógica, se tinha alguma lógica naquela forma de usar perna e braço, eles não sabiam responder, né? E aí, ao mesmo tempo que eles não sabiam responder, não era eu não sei, demorava um pouco para ver se eu não sei. Antes era por que é? Porque é assim que também aprendeu, né? Então, eu não acredito que dentro do que a gente caminhou quando a gente está falando de dança, o balé mereça esse título de dança acadêmica hoje, visto que a gente tem faculdade técnico em dança. Faculdade a gente tem, se eu não me engano, desde o século da década de 50, é logo ali, tipo, é muito recente, né? Então, se fosse para eu resumir o que é a dança acadêmica hoje, é a dança que está dentro da faculdade, o estudo de dança que está dentro da faculdade e dentro do curso técnico, né? Que vai trazer para a gente. Se você vai para uma faculdade que ele vai ter um foco também nessa formação de professor, porque isso é importante. Eu me lembro de um professor meu que já nem está mais aqui, o Rogério, que ele falava, gente, vocês precisam saber qual é a grade de cada faculdade, porque muitas vezes vai puxar mais para um lado. Então, a Anhembi Morumbi
ela tem uma levada mais para quem quer dar aula, a PUC para quem quer ser mais teórico, a Unicamp para quem quer ser bailarino, né? Então, dentro de cada faculdade a gente vai ter uma grade de aulas que, de repente, dependendo do seu interesse, vai contemplar mais você. E a gente vai ter teoria, a gente vai ter muita teoria mesmo, para a gente pensar criticamente, a gente dominar o que a gente está fazendo aqui e na prática. Porque eu acho que é uma outra coisa que essas instituições trazem para a gente, é aprender a dança através de um conceito, onde você faz ela no corpo, mas você entende ela aqui e você sabe explicar o que você está fazendo, né? Então, um resumo, porque a gente ainda tem muito para conversar. Então, a dança acadêmica seriam aquelas que são pesquisadas dentro de uma faculdade ou de um curso técnico, são discutidas e pensadas, né? Num... Porque quando Você a não gente vai vai falar. ter isso dentro da escolinha de dança, por exemplo. Da escolinha de dança, você não vai ter esse processo, né? Olha, eu sinto muitas vezes que alguns formatos de estudo ainda hoje, dentro de escolas comuns de dança, vamos colocar nesse lugar assim comum para a gente separar um pouco. Até mesmo quando a gente vai aprender o movimento, eu acho que muitas vezes a gente tem pouco tempo para a quantidade de conteúdo e para explorar. Quando a gente vai para dentro de um curso técnico, é muito mais coisa e também eu acho pouco tempo, né? Mas, assim, eu não sei se seria a dança de pesquisa, porque eu acho que a gente pode ter essa dança aqui fora. Por exemplo, que eu faço com o Coletivo Mover está nesse lugar, né? Mesmo a gente não estando dentro de uma universidade, a gente entende que a gente está fazendo um trabalho de pesquisa de movimento, mas a gente vai ter elementos, né? Então, no nosso coletivo, a gente traz dança do ventre e danças brasileiras. Se a gente vai fazer um movimento da dança do ventre, a gente vai colocar a música de danças brasileiras, a gente tem que saber que música é essa das danças brasileiras. A gente tem que saber onde é que ela vai se conectar com a linguagem de corpo que a gente está trazendo. Então, vai ter a pesquisa, vai ter o estudo também, né? Então, eu acho que, para resumir bem, assim, a dança acadêmica, o estudo de dança acadêmica para a dança de academias comuns, seria a formação profissional, o foco deles, né? Que, de repente, falar dessa forma pode ser o calo de muitos de nós, inclusive o meu, porque eu não fiz uma faculdade de dança ainda, né? Mas eu acho que, assim, tem muitas profissões que, se você não tiver uma formação, você não atua. Então, eu acho que é importante a gente entender isso, que por mais que a gente faça um curso profissionalizante dentro das escolas, porque até a década de 50, antes disso, a gente podia dançar aprendendo de professor para professor, que nem de mãe para filha, né? Agora a gente tem um processo acadêmico de formação para falar, ó, essa pessoa aqui tem competência para isso que ela está fazendo, né? Mesmo que assim a gente saiba que passar por uma faculdade não significa ter competência de fato. Não, isso em qualquer profissão. Não. Então, qual seria o objetivo da faculdade de dança? Seria justamente ser um canal para oferecer esses métodos para você desenvolver e pensar a dança, né? Eu acho que tem. Eu acho que assim, já que eu abordei essa parte do nem sempre passar por uma faculdade significa ter competência, o mesmo vale para quem de repente nunca passou, né? Eu conheço vários profissionais que não passaram, mas assim, tem uma competência para autodidata e para relacionar coisas, ou passaram por outras faculdades que relacionam, você é uma dessas pessoas que eu vejo essa qualidade. Então, assim, eu acho que a experiência dentro da faculdade, como a gente vai entender aonde é que ela vai ser efetiva, eu acho que vai ser muito individual, porque isso que é o que o curso técnico me ensinou também, né? A dança, quando a gente está ensinando ela, não é um corpo vazio, não é uma mente que não tem um saber sobre movimento algum, porque já tem do cotidiano, porque aí a gente vai lidar muito com a contemporaneidade, né? Então, a gente já vai começar a entender que, assim, nenhum corpo que chega na sala de aula, que nunca fez um passo de dança do ventre, não tem nenhum saber para trocar. Tem vivência, tem uma série de informações aí, né? Isso é Então, uma começa na daí. verdade, desculpa te interromper, Elaine, mas é só para não perder, mas porque na verdade essa é uma visão muito ultrapassada de educação no geral, né? De que o aluno, ele é um copo vazio e de que o professor tá ali para preencher aquele copo. Isso já, ó, gente,
Vamos superar É, isso aí, porque não é só na dança. Na dança é especial porque você tem sim, tudo. E eu, gente, eu não fiz faculdade de dança, mas eu conheço Klaus Viana e eu adoro Klaus Viana. maravilhoso. O Klaus Viana, depois que eu conheci o Klaus Viana e li o livro dele, eu falei, eu quero fazer isso nas minhas aulas de dança, né? Na época que eu dava aula. E eu realmente tentava aplicar as coisas das ideias dele, que são maravilhosas. Um corpo já chega com todo um histórico para sua sala de aula que é único, né? Como você vai fingir que isso não existe, né? Mesma coisa Total. para E as aí, outras disciplinas, né? e a gente vai observar isso, pelo menos, e aí eu vou falar sempre pelo menos no curso técnico, tá? Porque, como eu disse, eu não tenho vivência dentro de faculdade, e eu acho que também pode ter pessoas que passaram pelo curso técnico que não vai ter a mesma visão que eu. Eu tenho uma amiga que eu acho ela maravilhosa, com uma qualidade de corpo incrível, eu acho ela inteligentíssima. Eu posto uns negócios lá meu de dança relacionando com o curso que a gente já fez e tal, que ela percebe, ela fala assim, nossa, Lene, você aproveitou muito mais o curso do que eu. E eu, tipo assim, como assim, sabe? Então, já conheci professores meus de balé que passaram pelo curso técnico e eu não vi mudança, né? Então, eu acho que é primeiro, mais do que o que ele pode fazer por você ou por nós, né? É o que a gente quer com aquilo. Eu só quero um diploma na parede? Porque se eu só quero um diploma na parede, a primeira revirada que os caras te der, e é isso, né? Na ETEC de Artes, eu cansei de sair chorando, e não era de tristeza, era de, meu Deus do céu, meu castelinho de areia acabou de ser desmanchado aqui na minha poker face, sabe? Então, e eu estava disposta a isso. Eu fiquei 2 anos ensaiando para ir para o curso técnico e pesquisando muito. Eu sabia que ia ter coisa esquisita, fora do meu quadrado, coisa que ia me revirar. Então, eu fui muito de peito aberto para viver aquilo tudo, né? Então, uma das coisas que eu percebi é que existe uma autonomia que eles te dão gigante. E se você não estiver preparado, você for aquela pessoa que na dança e na vida as pessoas precisam te orientar do que você tem que fazer, você vai dar uma capengada ali, você vai dar um baque, porque a gente é educado desde a nossa primeira educação, né? Com o professor falando, a hora que a gente tem que falar, a hora que a gente tem que escrever, a hora que a gente tem que. Meu, a gente não tinha cadeira enfileirada em sala de aula, era uma sala ou outra. Na maioria, os professores falavam, bota um círculo aí. Às vezes a gente estava no chão, às vezes a gente estava no palco, às vezes a gente estava no pátio. Às vezes as pessoas dormiam durante a aula e nenhum professor batia no C, assim, te cutucava para você acordar, né? Então, assim, existe uma autonomia em vários aspectos, na prática, né? Na convivência, na relação dentro daquele ambiente. Entretanto, porém, era muito engraçado, porque eu brincava que tinha 2 turmas dentro da minha turma, né? Que era a turma do Missangas Deixa Missangar, que era aquela galera bem, tipo, brincantes, contemporâneos e tal. E tinha a galera que eu chamava de High School Musical, que era a galera do Luz, Poder e Glória. Queria fazer musicais da Broadway, entendeu? Nos trabalhos. E eu transitava nos dois, né? Transitava nos dois. Então tinha vezes que eu via o grupo de cá entrando em crise, porque os professores botavam a gente para fazer sequência e decorar a sequência. E para eles aquilo, putz, era muito fora da contemporaneidade e aí tinha gente que pipocava e saía. Aí daqui a pouco a galera daqui não conseguia dar conta de tanta autonomia e tipo assim, olha, agora pode começar a dançar, você vai começar a fazer um círculo com a bacia e o povo ficava esperando a música e o professor falava, sem música, é só corpo agora, vai aí. E a galera entrava em danger também e saía do rolê, entendeu? Então, eu acho que a experiência dentro desse ambiente também, ele vai ser muito particular, muito individual. E é por isso que eu acho que é importante as trocas, porque elas podem esclarecer muito e ajudar as pessoas que ficam na dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço, para quando ir aberto, porque é muita coisa. Eu já até falei para você, né? Acho que a primeira coisa também que me impactou dentro do curso técnico foi quando eu comecei a entender a história da dança ocidental, né? Que já me ajudou a parar e prestar atenção em alguns processos históricos da dança do ventre que eu já conhecia. E também fazer crítica. Inclusive a grandes nomes da dança que a gente vai ver com muito valor, mas que a gente vai ver processo aí que tem influência política, tem toda uma questão também do que está acontecendo lá e do que está acontecendo no Ocidente, do que eles têm como referência do que é bom e da tentativa de modificar, né? Até mesmo a estética das danças para ser aceita, enfim. Então, meu olhar começa a se transformar num nível
Que sabe as tretas que a gente vê muitas vezes no meio da dança do ventre? Passou algumas eu olhar e falar assim, essas daqui eu compro, essas daqui eu não compro. Tipo, algumas coisas se tornavam engraçadas, que eu falava, gente, tem tanto BO pra gente resolver nessa parada, a gente tá discutindo um negócio que não vai mudar. Velho, é isso aí, entendeu? Então, essa foi uma das coisas que me pegou bastante, que é também instigar a gente para desenvolver um senso crítico e fazer uma análise um pouco maior da coisa, olhar um pouco mais de cima. E mesmo quando você tá dentro, você conseguir olhar o que faz sentido, o que não, saber elogiar o que é bom e criticar o que não é, ou o que precisa ser transformado e reavaliado também, né? A gente vai voltar nisso aí, particular, daqui a pouquinho. Mas você Tá. falou uma palavrinha que ela tá cada vez mais importante, ela tá cada vez mais presente no meu vocabulário enquanto professora de dança do ventre. Porque, para mim, pessoalmente, quanto bailarina, essa palavra já existe há muito tempo antes. Por isso que a gente vai voltar, você vai ver que vai ter ligação com essa coisa que eu falei para você segurar, que é a Manda autonomia. aí. Autonomia. Que realmente me preparando para essa live, vendo material e tal, a grande uma vantagem de você ter uma formação em uma outra, numa faculdade de dança, num técnico de dança, que você vai se deparar, né, com essa diversidade de coisas que você já tocou, é você desenvolver essa autonomia justamente porque cada corpo é um. E você desenvolver essa autonomia para entender o que o seu corpo é capaz de fazer, o que você pode fazer com o seu corpo, vai fazer toda a diferença no seu trabalho, não só enquanto bailarino, bailarina, quanto coreógrafo, quanto professor. Então, autonomia, eu acho que é a palavra do mês, assim, para mim, porque eu venho me preparando um mês para essa live e eu tô assim, autonomia. E essa é realmente uma das grandes vantagens que eu vejo de você se encontrar dentro de um ambiente desse, que seria um ambiente acadêmico sobre dança, né? Mas, agora linkando com o que eu falei do senso crítico, né? Você pode desenvolver autonomia de outras formas, né? E aí é a minha opinião mesmo. Eu pessoalmente acho que não só uma formação acadêmica de dança é legal, que vai te dar essa coisa de uma forma muito mais direcionada, mas se você teve a chance de fazer uma faculdade em outra área e você aproveitou, né? Porque você pode passar pelas faculdades e simplesmente sair do mesmo jeito que entrou. Mas se você passou por uma outra faculdade e aproveitou toda essa coisa do pensar, do criticar, do desenvolver senso crítico, se você perceber que você pode perceber que é possível eu transpor isso para a minha dança, né? Porque a minha formação não é de dança. Mas como eu faço dança do ventre, eu consigo pegar esses elementos que estão em comum dentro das universidades, faculdades, cursos técnicos, e também tentar ser autônoma, né? Pensar em autonomia, né? Não acho que Você é seja cientista, suficiente, né? mas é um bom começo, né? Você é cientista, você sabe como que acontece a pesquisa, por exemplo. Então, vamos supor que você percebe que está tendo uma transformação aí, uma galera vindo da dança, de uma formação com pedagogia, você vê que tem alguma coisa diferente, de repente você pode conseguir pesquisar ou já sacar. Sim. Eu não tenho essa formação, mas, por exemplo, a Elaine é sua diretora artística. Você vai atrás de quem tem, entendeu? Beijo, Elaine. Ai, que honra ser charada dessa mulher. Então, assim, é isso também, porque muitas vezes o que acontece quando existe essa transformação, e eu acho que é isso, tá? Desde quando eu passei pelo curso técnico, eu vejo cada vez mais pessoas da dança do ventre indo parar no curso técnico. Eu sei disso porque eu tenho um vídeo falando sobre a minha prova de aptidão e todo mundo que entra naquele lugar me conhece por conta esse bendito vídeo e vem falar comigo. Então, assim, tem muita gente indo para dentro do curso técnico e desde quando eu comecei a estudar dança, que eu ouvia de professores que passaram por faculdade. Ah, não, mas ó, se você puder fazer outra faculdade, vai, porque a faculdade de dança não vai mudar a sua vida, porque lá não tem dança do ventre. Gente, quando eu entrei dentro do curso técnico,
eu olhei para aquele bando de coisa que estava chegando para mim, Laban. Que eu, assim, quando eu ia ensinar dinâmica de movimento para minhas alunas, o único meio que eu conhecia era tipo, ouve aqui esse esticadinho da música. Agora, olha, a música aqui, ó, trim, 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 trim. Faz isso com quadril. Tipo, era muito difícil você explicar muitas vezes. Para mim, às vezes eu conseguia pegar assim na sacada, mas não tinha uma base teórica para explicar dinâmica de movimento, né? Quando eu olhei lá, dinâmica de movimento, fator, qualidade, eu falei, dá para trazer a presença do ventre. E você vai entendendo que tem um monte de coisa ali dentro que você consegue trazer e relacionar, né? É aquela coisa de você estar aberta, e aí se de repente fica difícil fazer isso, aí o problema não está dentro do curso. Aí é uma outra questão. Mas tem vários profissionais que passam por lá que conseguem fazer essa relação. E aí, se você passou e não rolou, busca esses profissionais para entender como que esse processo acontece. A troca, o que acontece muitas vezes é tipo assim, não, passar por uma faculdade a coisa é muito quadrada. Imagina. Da mesma forma que eu acho que assim, porque você ir para uma faculdade de dança, que nem no curso técnico, tem danças étnicas. E diferentemente do que eu ouvi boa parte da minha vida na dança de academia, que dentro desses ambientes eu sofreria preconceito, a dança do ventre não teria espaço, não seria aceita, blá, 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 todos os meus professores davam um espaço pra gente trocar informação. Tinha muitos deles que não sabiam de uma série de informações da dança do ventre que eles falavam, nossa, é mesmo? Né? A gente, dentro das danças étnicas, a gente estudava dança flamenca. Por que não tem dança do ventre lá? Porque não tem nenhuma professora de dança do ventre lá dentro, porque senão poderia estar ocupando esse espaço de dança étnica que podia ser qualquer uma, e eles enxergam a dança do ventre como dança étnica, apesar daqui ter essa discussão se é ou se não é, né? Então, assim, aí o problema não é que não está lá. Quem que tem uma formação para estar dentro do curso técnico ou está disposto a estar lá para representar essa parada, entendeu? Então, a pergunta você acha que fazer uma faculdade de dança, então, seria essencial para uma profissional de dança do ventre? Cara, se tu souber aproveitar, é essencial. Se tu só for lá para ter o certificado, não vai mudar muita coisa, não. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é legal, né, quando a gente fala disso, até para dar uma clareada também, vou falar o que os meus professores falavam, porque eles são muito referência para mim até hoje. É muito comum a gente ver, quando existe uma formação de pessoas que viveram boa parte da vida na dança e não fizeram dança, né, como faculdade, a educação física ou a fisioterapia, por exemplo, né? E aí eu perguntava isso pra eles, eu falava, e aí, faço educação física ou faço fisioterapia? Eles falavam, você quer trabalhar com dança? Sim, então faz dança. Porque uma coisa, e aí eu fui investigar. Então, por exemplo, a grade da educação física. A forma deles pensar dança na educação física é totalmente diferente da forma como você vai pensar dança dentro de uma faculdade de dança ou dentro de um curso técnico. A grade já mostra isso pra gente. Então, eles vão pensar numa preparação de um corpo, né? Na faculdade de dança, é corpo, mente, é uma junção de informações ali da sua própria vivência e por aí vai. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, acho que um pouquinho lá atrás, é que assim, tanto o estudo de dança acadêmico, quanto a de academia, elas são super valiosas. Porque dentro da faculdade de dança, ou do curso técnico, a gente não vai sair formado em uma dança. E nem em todas as danças. Tipo, na ETEC eu tive balé contemporâneo, dança moderna, dança de salão, danças urbanas, danças étnicas, fora outras aulas que eu tinha aqui, que era tudo de processo de pesquisa de corpo, né? De consciência corporal e educação somática. É uma raspada pra gente, justamente, eu acredito que tá aí o pulo do gato, pra gente entender como que a gente aplica tudo que a gente tá aprendendo dentro de uma dança que tem um código específico, sabe? Então, balé, por exemplo, foi dentro da ETEC de Artes que eu entendi por que o Andeor existe, aonde ele começa, como é que o nosso corpo tem que se comportar, se ele não estiver dentro do que precisa ser feito, não vai adiantar nada a gente fazer o Andeor, a gente só vai estar fazendo a estética e o resultado vai dar na mesma, né? Então, assim, é importante tanto uma quanto a outra. Porque aqui, se você é da dança do ventre, as escolas de dança, né, passar pela mão da Hannah e de outras tantas profissionais da dança vai ser importante para aprender mais sobre esse estilo.
E aí o conteúdo daqui é uma outra coisa, né? E eu acho que eu acabei me perdendo no que eu tava falando anteriormente. Me ajuda aí. Não, Eu a fechei. gente estava falando se seria importante, essencial, já que você. Porque, veja, a gente está o tempo todo falando de profissional, como tornar o mercado da dança do ventre mais profissional, menos amador, etc. E Uhum. aí fica uma pergunta: uma maneira de profissionalizar esse mercado seria exigir uma formação em dança dessas profissionais, por exemplo? É uma Eu pergunta. não sei, eu não sei se exigir, mas eu acho que mais que a gente ficar tentando, né? Porque eu vejo muito isso e eu tenho um olhar um tanto quanto questionador a respeito de quando começam essas discussões, né? Porque eu já vi alguns questionamentos de tipo assim, o que que vocês acham que precisa fazer para mudar? E aí, de repente, eu começo a ver uma ação acontecendo de tentativa de mobilizar sindicato. E a gente já tem sindicato de dança que não serve para nada para nós, a não ser para a gente pagar taxa, entendeu? Então, assim, ou polêmicas da dança. Ou, por exemplo, desenvolver metodologia, que, de novo, a gente cai no limbo de ter método, não ter pedagogia, e, tipo assim, assim, você vai conversar com a galera do balé, eles só faltam chorar de falar, poxa, mó legal a dança do ventre, porque vocês têm espaço para criar, né? Eu acho mais bacana da dança é ter espaço pra gente criar. O balé ele não tem essa abertura. E a metodologia fechada é justamente isso. Todo mundo tem que seguir ali, ó, arrisca o negócio. Não pode ir pra direita nem pra esquerda, não, menina. É aqui, ó, fechadinho, né? Então, eu acho que o legal da faculdade de dança para a gente repensar muito das nossas ideias é porque, assim, eu acho que a gente fechou o nosso grupo hoje de dança, se a gente for olhar, tem muito mais bailarina e professora de dança do ventre hoje, né? A gente tem, quando a gente fala de mercado de dança e não de professora, a gente tem um mercado, né? Que a gente fica ali se consumindo uma outra e a gente aprendeu a, assim, vou dançar é educação, bater palma. Independente se eu gostei ou não gostei. Se eu vejo a apresentação de alguém, eu tenho que elogiar. Ou no momento em que a gente aprende a criticar, a gente desdenha totalmente. A gente não desenvolveu um senso crítico para conseguir fazer uma crítica que não seja só para menosprezar o trabalho do outro, né? A gente não tem uma formação, uma cultura no meio da dança do ventre de aceitar a crítica quando ela não está elogiando o nosso trabalho, né? A gente vê com muito maus olhos isso. Então, eu acho que a faculdade de dança, ela é tipo pegar, de repente, nós, criancinha mimada, e dar um choque de realidade, entendeu? Pra gente pensar, pô, eu tenho que estar discutindo a calcinha da bailarina que apareceu, a gente tinha que estar pensando que daqui, sei lá, 30 anos, a gente vai estar com, sei lá, 60 anos sem direitos trabalhistas. Será que a gente tinha que se aposentar com mais de 60 anos trabalhando o corpo da forma como a gente trabalha? Enfim, né? Ou então pensar como é que a gente fala de dança para todas, sendo que o nosso mercado exclui determinados corpos e determinadas mulheres quando a gente está falando de dança, porque para fazer aula pode, mas para competir no mercado não pode. Então, assim, faculdade de dança ela seria boa para dar uma revirada aí em muitas coisinhas que a gente levanta e que a gente faz isso de uma forma que hoje eu entendo como imatura quando a gente está falando de dança, quando a gente vai ver Eu, outras eu, discussões. eu concordo. Eu acho que tem coisas que vêm antes da gente pensar em discutir método, né? Até aqui teve um comentário da Sandra Valadão falando que do livro com nomenclatura de passos que não vingou. Eu acho que não foi da Lulu Sabonge que escreveu, não. Acho que foi a Surreal que fez isso, né? A Surreal, Correio. por um tempo, ela tentou vender essa história de criar um método acadêmico para dança do ventre, mas realmente não vingou, né? Por que eu tô falando isso, gente? Assim, Porque a eu Sandra comentou. acho que tem algumas coisas. Assim, eu acho que tudo pode acontecer em paralelo, né? As conversas todas, elas podem acontecer tudo ao mesmo tempo, não tem que ter uma ordem, né? Mas fica difícil a gente chegar e tentar discutir, olha, vamos fazer um método acadêmico, vamos tentar uniformizar isso, se coisas básicas, como por exemplo, você citou, elas culturalmente assim, tão longe de melhorarem, né? Então, por exemplo, a questão da crítica, você não precisa nem passar por uma faculdade de dança para
entender que crítica, elas. Você tem que aprender a lidar com elas a partir do momento em que você gera um produto artístico. Você tem que aprender a lidar com isso. Você É, não pode mas esperar que você vai agradar todo mundo, né? E as críticas, elas podem ser críticas no sentido assim de você, quantas vezes a gente bota energia numa coisa, a gente acha que aquilo tá maravilhoso e na verdade não sai daquele jeito. E você fica frustrado e depois você vê, realmente não saiu daquele jeito, né? E se e se você é muito sensível a isso, realmente você não está preparado ainda. Você não pode ser profissional ainda. Você tem que estar numa categoria de aluno. Mas eu acho que isso é um pensamento raro, Hannah, porque quando eu observo assim, a nossa formação, e me incluo nesse rolê, tá? Durante muito tempo também eu não entendia que isso era algo possível. Porque se a gente parar para prestar atenção em como é toda a nossa construção, até mesmo como bailarina, tem um lugar de egocentrismo, né? Eu brinco hoje que eu até me abri mão de muitos artifícios que faz parte, né, da construção. É o que as pessoas identificam como dança do ventre. Mas eu abri mão porque eu pensava, eu busquei tanto essa figura que hoje eu tenho e eu ainda continuo me sentindo vazia em vários aspectos, porque eu não sou essa mulher montada 24 horas por dia, onde as pessoas olham, acham lindo e venera, né? Eu gero essa vontade em outras mulheres que vão chegar aqui e de repente vai encontrar outros vazios. Não que essa figura não possa ser completa, tá? Mas, por exemplo, isso foi uma coisa que eu comecei a identificar, né? Existe muita vaidade e observando as críticas da forma como elas são feitas, eu entendo que realmente a gente, até quando a gente acha que a gente está sabendo utilizar dessa ferramenta que é a crítica, eu fui entender o que era isso no dia do meu TCC, por exemplo, ou vendo, saindo para visitas técnicas, aonde eu chegava no final do espetáculo, a galera falava, ó, os artistas podem ficar aí, senta que o elenco vai vir trocar uma ideia agora, porque a gente quer saber o que vocês acham. Pá, terminou o espetáculo, eles abriram roda de conversa para você falar e eu ficava assim, tipo, ah, foi lindo, maravilhoso, eu gostei muito, não sei o que. Daqui a pouco vinha um e falava assim, então, eu li o flyer e aí eu achei que era X e bolinha, eu acho que isso aqui vocês não alcançaram. E começar um debate, velho, ali, entendeu? E os caras parar para pensar, ou você ir para trabalhos que ainda não estavam nem concluídos, os caras levavam para palco justamente para testar se eles estavam alcançando o objetivo, né? No meu TCC chegava a gente, putz, maravilhoso o que você fez. Teve uma menina que chegou e falou assim, então, foi muito bom seu trabalho de corpo, isso que você colocou no cenário, isso aqui não precisava. Tira da próxima vez, porque você está trazendo elementos aqui que eu não sei se você sabe, mas faz referência a X, eu, pá, no meio da minha cara. E eu recebi super bem, porque você não viu uma maldade, você via realmente a pessoa trocando uma informação ali com você. E é isso. É isso, não, é isso, claro. E olha só, né, assim, por experiência própria, mas não por causa da dança em si, mas por causa da ciência, né, que é meu trabalho diário. Quem faz isso é porque ela tem um interesse que você melhore. Porque se a pessoa não tem interesse de que você melhore, ela vai ficar calada. Essa é a verdade, né, também. Vamos Não, e se andar. a gente fala. Caramba, já são 6h40, menina. A gente não fez nada. Falou de nada, cara. Louca. Lógico que falamos, se você olhar, você vai ver que várias coisas a gente já falou Mas que eu estava tenho aí nas muitas perguntas. coisas ainda pra falar. Vamos correr. Olha só, mas só para fechar esse, a gente não pode esquecer também que pode ser que a pessoa não queira ajudar a gente em nada, não, e nem precisa. Mas a gente fala que a dança é um diálogo, a partir do momento que a gente se comunica, a gente tem que estar com o ouvido aberto para ouvir também. Claro, não. Sem dúvida. Entendeu? Essa eu acho que, talvez você demore para responder, mas eu acho que vale a pena falar por causa do tema. Que a gente ouve muito, muito, muito enquanto bailarina do ventre. O balé, ele é a base de todas as danças? Não. Não é. Vou tentar resumir a parada, tá? De novo, a gente hipervaloriza, né? Até por isso o título que eu acho que ainda existe de balé, a dança acadêmica. Não tem como, gente, ser. É só a gente olhar danças urbanas, por exemplo, quando a gente vai ver o ritmo do hip hop, que a batida chama o corpo para baixo e os caras dançam para aqui, né? O balé, ele leva a gente para uma posição totalmente reta, né? A coluna, ela fica
retificada por conta da posição que a gente é colocado para fazer a prática do balé, né? O que a gente pode falar, de repente, é que a dança do ventre aqui no Brasil teve muitas bailarinas que aderiram, já tinham o balé na vida delas. Então, quando elas vão para a dança do ventre, e eu acho um absurdo quando as pessoas ficam assim, nossa, mas essa dança do ventre tá com muito balé. Mano, a pessoa praticou 9 anos do balé para se formar. E assim, enquanto a gente faz dança do ventre uma vez por semana, 2 vezes, sem vergonha à mente, e não estuda mais o resto das horas do dia, o balé a galera chega amador, bater 30 horas por semana. Como é que você vira para uma mina que de repente tem esse tipo de trabalho no corpo e fala assim, tira isso daí e deixa a dança do ventre pura, tradicional. Vai ter, entendeu? Enquanto umas vão conseguir, porque tem muita gente, inclusive, que fala assim, eu não tenho balé no corpo, porque não bate o pé na cabeça, mas você olha, tá com andeor, a estrutura de giro é a partir da básica da técnica do balé, entendeu? E aí as pessoas falam, mas é giro, Leni, tá? E por que a gente não desenvolveu ainda a técnica de giro da dança do ventre? Porque tem, se você olhar as egípcias, tem. Elas usam coisas ali que tira do eixo, sai totalmente dessa verticalidade, entendeu? Mudando o nível, fazendo outras coisas. Então, assim, o balé não é a base, né? Hoje a gente tem ou essa fala por ter ouvido durante tanto tempo, por ser uma dança europeia, a gente ser um país colonizado que adora pagar um pau pro europeu e a gente continua repetindo, ou a gente faz isso para vender o famoso casadinho, entendeu? Faça a dança do ventre e o balé. Mas assim, não tem nada a ver. A gente pode escolher qualquer prática. Eu acho sempre importante a gente unir práticas. Só que hoje, por exemplo, eu trago o balé para minha vida porque eu tenho um interesse com a técnica do balé. Mas hoje eu somo muito mais educação somática ao meu trabalho, práticas de educação somática que vai mexer com o corpo, do que propriamente linguagens de outros estilos de dança. Porque muitas vezes não vai comunicar com o trabalho que eu quero desenvolver na dança do ventre. Entendeu? E é isso. Foi resumido mesmo. Porque eu sei que tem mais coisa para falar. Por exemplo, mas pegando o gancho, né? O balé é legal, óbvio, é claro que tem coisas boas que o balé pode trazer, né, para dança do ventre, mas não só o balé, né? A dança contemporânea, o jazz, a dança moderna, tudo isso podem ser utilizados como linguagens, mas aí vem a pergunta, elas são linguagens inspiradoras ou linguagens que trazem estrutura para dança? Depende de como você vai fazer a prática, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu consigo apertar o botão. Eu fiz tribal, né? Que hoje o pessoal tá mudando o nome, eu não sei em que pé que tá. Fiz tribal, eu tenho dele no meu corpo. Eu tenho balé no meu corpo. Já fiz danças urbanas, tenho ele no meu corpo. Gosto da força muscular que o polidense emprega. Tipo, já fiz Zouk. Quando eu vou fazer giro de cabeça, meu giro não é da dança do ventre, não é da saída hello da Argentina. É do Zouk, porque tem uma estrutura muito louca. A técnica deles eu acho muito bacana. E eu acho que o movimento de cabelo fica lindo no final. Então, assim, eu não desligo o botão, né? Eu deixo vir tudo. Eu não tenho essa tal dança que a galera fala que é uma dança puramente dança do ventre. Não tenho, né? E eu aceito isso. Tá tudo certo. Agora, de repente, pode ser que tenham pessoas que consigam fazer essa separação. O que eu acho é que, assim, a dança do ventre, ela viajou, né? O mundo inteiro. E em cada lugar você vai ver corpos que elas vão também se relacionar com essa dança a partir das vivências que tem. Então tem país aí que a galera pratica por hobby exercícios físicos que a gente olha e fala ginasta olímpico profissional, o cara é advogado. Ou a mina trabalha com outra coisa. E aí quando esses corpos vão pra dentro da dança do ventre, você vai ver ela fazendo um cambrê e metendo a cabeça no chão. Porque tem uma potência ali já de habilidade de corpo, uma estrutura, uma preparação também que vai dar conta daquilo, que a dança do ventre do jeito que a gente conhece lá no Egito, que é um outro povo, uma outra cultura, uma outra vivência cultural também com o corpo, vai chegar ali e assim, isso aqui tá muito fácil, vamos botar um plus, né? Ou vai depender também, de repente você olha para uma bailarina que você aprende a dançar com ela, uma professora que tem uma base do balé presente, aí tem toda uma postura longilínea flutuada, porque é isso. Eu olho para muitas bailarinas do Brasil e falo assim, flutuada. Tem a base do balé e tem uma história para isso também, né? Que é esse lugar etéreo. Você olha para as egípcias, por mais que elas falam que elas estudaram balé, eu não vejo linhas de braço parecido com o do balé assim, sabe? Você vê um pé mais no chão, você vê um peso, é uma dança que pesa, tem uma outra
consistência aquele negócio. E aí é isso. Hoje eu tenho um corpo mais flutuado, porém eu gosto muito mais de estudar dança do ventre com esse peso porque me falta. Entendeu? Então eu acho que é muito de como a pessoa vai. É onde eu falo da autonomia, sabe? Que cada corpo vai, de repente, estar desejando uma coisa, pode ser que você chegue desejando uma coisa, quando você vai ver, você está curtindo fazer outra. É muito, muito Ou seja, abrangente. vantagem, é claro que tem vantagens de fazer essas danças, mas então a conclusão que eu tô chegando aqui dessa live é de que você não precisa ficar muito. A bailarina de dança do ventre que não teve uma faculdade de dança, ou que não teve oportunidade na vida de fazer balé, jazz, qualquer coisa, né? Dessas danças mais tradicionais, vamos colocar assim, entre aspas. Na verdade, não é que elas são necessárias, mas elas são interessantes para você explorar outras formas de utilizar o seu corpo. Eu acho que essa meio Sim, é a conclusão que eu meio que estou chegando da conversa. sim, é a experiência, a sua experiência. Se a gente for olhar os brincantes mesmo, os caras, eles dançam a partir do corpo do trabalhador. Então, se a gente for tentar fazer, de repente, algumas danças brasileiras que são dos brincantes, que eles chamam de brinquedo e tudo mais, pode ser que a gente não dê conta. Porque a gente tá falando de cara que, de repente, tá cortando cana, entendeu? O senhorzinho de 70 anos com o abdômen trincadinho, não é de academia, não. É de ralar cortando cana, e aí esse corpo ele vai jogar, vai desenrolar uma dança aí que vai colocar esse corpo de trabalhador em movimento, que é o que acontece também nas danças folclóricas, quando a gente vai ver, né? Tem toda essa referência também de onde esse corpo tá, o que ele faz, e por isso a gente vai ver determinados passos e por aí vai. Perfeito, A exato. gente tem que pensar nisso também. Você acha que a dança do ventre precisa? É uma pergunta que eu já sei a resposta, mas é uma eu não gosto da pergunta, mas é uma pergunta que a gente ouve muito e eu vou trazer, mas Ai, eu Brasile. não concordo com ela. Mas assim, a dança do ventre precisa virar acadêmica? Sei lá, não é assim, eu não colocaria assim a pergunta, mas é uma pergunta comum. Eu tenho escutado cada vez mais, assim, a gente precisa, será que a gente coloca ela no status de acadêmica para ser levada mais a sério? Sabe aquela história do ai, eu me decepcionei com a dança do ventre? Nunca é a dança, sempre são as pessoas. Então eu acho que não é a dança do ventre. Maravilhosa. Não acho que a dança do ventre tem que ser acadêmica, porque ela não é. Ela não vai ser. Ela é uma outra parada. Eu acho que quem tem que ser mais acadêmico são os profissionais. Mesmo que não passe por uma faculdade de dança, entendeu? Isso é possível. Você Claro que é. trazer uma estrutura diferente do que a gente tem aí, extremamente quadrado, sem autonomia, para a gente e para o aluno, é super possível. Então, a dança, ela não tem que nada. Nós tem que um monte de coisa, entendeu? Aí a gente volta àquela conversa inicial, né? Será que a gente precisa de um método acadêmico? Eu acho que tem coisas que são mais simples de serem resolvidas, que podem ser discutidas. Por exemplo, pagar cachê em show, por Nem exemplo. fazer a proposta de trabalhar de graça, né, amiga? Para começar. Exato. Isso aí O é o pagar. para começar, né? Vamos começar aí. Eu também acho que, novamente, podemos conversar sobre isso ao mesmo tempo, né? Mas assim, eu concordo com você, eu incentivo, eu acho que a gente cada vez mais vê TCC sobre dança do ventre, mestrado, doutorado, tô falando aqui no Brasil, né? Então, talvez daqui a alguns anos a gente vai ter sim essas profissionais de dança do ventre dentro desses espaços, trazendo essas discussões que a gente está tendo para outros corpos, para outras culturas. Isso eu vejo acontecendo facilmente. E eu vou te dar um spoiler aqui, tá? Da fisioterapeuta que hoje tem feito trabalho comigo. Quando ela foi para dentro da faculdade, ela queria muito fazer todo o trabalho dela, a pesquisa dela em cima da dança do ventre. Ela não conseguiu porque não tinha pesquisa científica para a dança do ventre. E isso é muito sério. Porque esses dias a gente achou um estudo onde, se você visse a taxa de lesão que acontece na dança do ventre, ela não é pequena. Isso só acontece ainda hoje, sendo que a gente está defendendo a dança como bem-estar, saúde, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente não tem pesquisa científica nessa área. Por quê? Porque a gente também não está dentro desses lugares. Então, assim, estar também é evoluir, fazer com que a dança seja enxergado por outras áreas, a gente tenha suporte, a gente tenha. Porque
os outros profissionais, a gente acha que a gente é muito autônoma. Ah, eu tenho aqui meu espaço de dança e eu não preciso de mais ninguém. Eu sou professora, dou aula. Não, cara, hoje eu percebo que eu preciso de uma fisioterapeuta no meu espaço. Eu preciso. Para garantir a saúde e bem-estar na dança que eu prego para as minhas alunas. Eu preciso no meu corpo. Entendeu? Então, assim, por isso que. A dança do ventre, ela é uma dança muito solitária, né? Porque ela tem um caráter solista, né? Então, eu acho que tem essa questão do você por você mesmo, tomando conta de tudo, né? E enquanto outros espaços em que isso é mais coletivo, tudo é um pouco mais coletivo, acho que essas conversas elas são mais não sei, eu tô dando um achismo assim pela minha pouca vivência, tá? Dentro desses Uhum. espaços, as coisas são um pouco mais divididas e discutidas, assim. Eu posso estar falando besteira, tô falando numa vivência minha, assim. Você tem mais Uhum. autoridade para falar disso. Mas eu acho que tem a ver com essa cultura de tudo. A gente é sempre sozinha, muito sozinha, né? Na Mas eu profissão. acho que até. Mas eu acho que até essa parte dentro da ETEC também foi uma coisa que eu vivi muito legal. Eu comecei a perceber que para eu entender o meu corpo, eu também precisava entender o corpo do outro. Então, mesmo quando a gente ia para experimentações solos, né? Antes a gente fazia trabalho coletivo. E eu acho que isso é super possível, porque tem vários tipos de sensibilizações e trabalhos de corpo que, mesmo que tá dançando cada uma no seu quadrado, você consegue se conectar por conta da forma como a sua pele está sensibilizada com o grupo. Isso cria uma conexão tão louca, tão maravilhosa. Assim, a única forma que eu tinha, que eu conhecia até então, de conectar o coletivo que eu ia dançar, era fazer aquela oração antes de entrar pra dançar, entendeu? E ensaiar junto, que era cada uma afastada da outra, que a gente não bota a mão. Hoje a gente vê grupos dançando mais perto, colocando o corpo e tal. Mas a gente descia pro chão, encostado no outro, a gente rolava em cima do outro, sabe? A gente realmente tem a oportunidade de viver o corpo para além desse corpo que a gente tenta dessexualizar na dança do ventre, mas que a gente está o tempo todo sexualizando ele de alguma forma, entendeu? E aí é o momento em que você realmente, não que você deixa de ser mulher, hétero ou homo, não é isso, mas você passa a entender o seu corpo, olhar para o corpo do outro e viver esses contatos de uma forma diferente, né? Que vai para além desse lugar que a gente é acostumado a pensar corpo na vida, né? Principalmente se é a mulher que é super objetificada. Laine, a gente tem 5 minutos, mais ou menos. A gente está indo já para o final. E eu queria que você fizesse um comentário sobre uma frase. Ela parou e deu uma travadinha, né, Elaine? Não acredito que no final vai travar. Esperar a Elaine voltar. Pelo menos ela tá travada para mim aqui. Não creio. Gente, a Elaine saiu. Ah, tô sozinha. Deixa eu ver ela aqui. Se ela caiu mesmo. E agora? Eu tenho que esperar ela voltar. O que eu faço? Vou esperar ela voltar, tá, gente? Vou dar um tempinho. Pelo menos foi no final, né? Nossa, passou super rápido. Travou para você. Né, para todo mundo, né? Ela caiu. Vamos esperar só mais um pouquinho? Parece que o Instagram tá deixando passar de 1 hora. Eu não sei, eu não vou arriscar. E nem a ideia nem é realmente ficar aqui 2 horas falando. Mas se isso for verdade, vai ajudar hoje a mim, porque eu queria realmente discutir essa frase que a gente ouve muito, que ela é uma frase que tem muito peso e ela vem carregada de muitos significados. E eu queria que ela comentasse, então eu queria muito que ela voltasse para dar a opinião dela sobre isso. Mas ela ainda não voltou, gente. Não acredito. Bom, quem está aqui desde o início, fico feliz de que ficaram até o final. Espero que tenham gostado. E quem chegou depois vai ficar gravado lá no meu IGTV.
E eu vou ficar aqui enrolando, falando com vocês. Enquanto ela volta. Ela ainda não voltou. Não acredito nisso, gente. Vocês querem conversar comigo por enquanto? Gente, que azar. Tô chateada. Tá, eu vou esperar só mais um tiquinho. E aí eu comento o que ela ia comentar pra gente meio que terminar o tema, né? E se você. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar agora. E aí seria bom vocês darem a sua opinião sobre isso. Eu gostaria de ouvir. A frase é: fale menos e dance mais. Eu comprei uma camisa com isso escrito há uns anos atrás e hoje eu já não quero mais usá-la, porque ela traz. Ela pode ser interpretada de várias maneiras, e uma das coisas que a gente pode interpretar ela é: gente, vamos parar de pensar a dança, vamos parar de blá 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 e vamos só dançar. Né? Essa é uma interpretação muito presente e ela é bem perigosa, né? Porque, como vocês viram na live toda, pensar a dança é muito importante para a sua prática. E a gente que está fazendo dança do ventre, pensar na dança está cada vez mais urgente, porque por ela ser uma dança étnica, né, existem várias coisas ao redor disso que faz com que a gente tenha muito mais cuidado, que fazem com que a gente tenha que parar e pensar muito mais do que essas danças aí que já são mais tradicionais, como o balé e o jazz, que já estão há décadas, né? E já são reproduzidas. E como a Elaine falou lá no início, elas nem contestadas são pelos próprios praticantes, né? Mas a gente, enquanto dança do ventre, né? A gente tem que pensar, né? Cada vez mais o que a gente está fazendo e o que a gente está reproduzindo, né? Para a gente fazer com consciência de que a gente não está ofendendo ninguém, de que a gente, né, tá fazendo a coisa certa. Eu tenho uma live só sobre apropriação cultural, que foi com a Nadia Balas, depois vocês procuram, que faz muito sentido isso que eu tô falando, se vocês forem lá assistir. A Lu, meu kit, deixou um parabéns para Elaine Kate. Elaine, você não vai ver esses comentários depois, então ela falou parabéns pelo conhecimento passado de maneira tão agradável. E então é isso, fale menos e dance mais. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando for usar isso por aí, né? Realmente a gente, até porque isso também é um pouco preconceituoso, porque tem gente que é só teórico da dança, né? E mesmo que para ser teórico da dança, você também tem que ter prática. É importante você também ter a prática, vivenciado a prática ou vivenciar a prática para ser teórico da dança. Mas, no geral, essa frase ela é colocada em contextos de parem de falar e vai dançar, né? Então, é mais uma... Eu queria ter trazido isso, né? Porque a Elaine tem um pensamento parecido, mas para a gente ter um pouco mais de cuidado quando for colocar isso, ou quando vocês forem ver isso em algum lugar, prestar atenção que contexto foi esse, né? E de repente, se você tem intimidade com aquela pessoa ou não, dá um toque e falar, bem, não é bem assim que funciona. Eu acho que eu vou terminar a live, porque, pelo visto, e realmente já deu 1 hora, o Instagram não me mandou calar a boca. Pelo visto, é verdade, a gente pode ficar mais de 1 hora, mas eu não sei o que aconteceu com a Elaine. Então, eu vou terminar. E eu vou terminar da mesma maneira que eu comecei. Para quem não estava aqui, vai ver do jeito que eu e a Elaine começamos a live. E obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Mais uma live. Mês que vem tem mais.
e um beijo enorme para todas.